Saudações, meus amigos, estamos iniciando mais uma edição do Pod Câmara, que é o podcast da Câmara Municipal de Itápolis. Não é uma edição qualquer, é a 9ª edição. Isso significa que nós encerramos a nossa primeira temporada, porque já entrevistamos todos os 9 vereadores aqui do Legislativo de Itápolis. O nosso último convidado é o vereador David Donatangelo. David, muito obrigado pela presença, obrigado por ter atendido o nosso convite. Quero desde já dizer que você não é o último por acaso, não é por outra razão, senão por falta de agenda. Você esteve em São Paulo, então por essa razão que nós deixamos você para a posição de número 9 e espero que você entenda. Obrigado pela presença. Fica tranquilo, que isso jamais passou pela minha cabeça e nem passará. Com referência à posição, à escala, a gente tem total tranquilidade para entender. A Câmara tem muitos afazeres e o vereador também, e a gente entende perfeitamente. Vou aproveitar, vou cumprimentar todos os ouvintes. A gente pede para que realmente a entrevista seja esclarecedora e possa trazer alento a inúmeras questões e perguntas que os nossos eleitores têm. Muito bem, o Pod Câmara, ele é divulgado em várias plataformas, no YouTube, no Facebook e também em áudio no Spotify. Então, procure por Câmara Municipal de Itápolis, você que ainda não nos segue, seja no YouTube, no Facebook e também no Spotify, lá você tem todas as informações da Câmara Municipal. E se você achar que esse conteúdo é relevante, por favor, curta, compartilhe, para que outras pessoas possam também ter acesso e conhecer um pouco mais da Câmara Municipal de Itápolis. David Donatangelo não é o teu nome parlamentar, a gente te chama de David Donatangelo, mas você tem até no seu notebook escrito David Tapinas. Na realidade, teu nome é Ederson David Donatangelo. Então, isso já mostra que você é um vereador também do distrito de Tapinas. E a primeira pergunta para a gente começar esse nosso bate-papo é: como é que é ser vereador de Tapinas? Que é um distrito que tem todo mundo próximo, as pessoas se conhecem. O parlamentar tem aquela necessária proximidade com a população. É diferente do que ser um vereador que reside na sede do município? Totalmente diferente. E isso já é entendido até por outros vereadores que a gente legisla junto. Eles sabem que ser vereador em Tapinas é diferente. O povo, ele exige e necessita de coisas muito a mais do que é a função de um vereador. Eu tinha consciência disso, eu sabia que ia ser assim. Uma outra coisa da qual a gente sabia que ia acontecer e que talvez nem vocês, diretor, os outros vereadores, os da casa, da Câmara, entendem. O povo em Tapinas, ele lida com a gente na porta da casa da gente. E isso é uma realidade de muitos e muitos anos. Não foi agora, de 2020 para cá, não. Isso é assim. No entanto, no passado tivemos vereador eleito em Tapinas que não conseguiram morar em Tapinas. Tiveram que se mudar para Itápolis por supostamente depois, por membros da família serem esclarecidos. E o povo de Tapinas que vai estar assistindo sabe quem é. Não conseguiu ficar lá, porque realmente a necessidade do distrito, pela distância de mais de 18 quilômetros de Itápolis, e a distância do prefeito, do vice, para quem não vai pegar o carro e sabe que não vai chegar na prefeitura e vai conseguir ir lá e o prefeito atender, o vice ou um outro vereador que não é de lá, ter o contato. Então, são 8 vereadores que o distrito de Itapinas teve, comigo e com o companheiro de serviço, somente um conseguiu reeleição. Tá bom para você? É uma população presente e que cobra a atuação parlamentar, cobra resultado da atuação parlamentar. A resposta clássica à sua própria colocação está aí. Dos 8 vereadores que tivemos em Tapinas, somente um vereador se reelegeu. Veja e entenda se a missão da qual Deus nos deu é pequena. E você, no seu conceito, isso é bom ou é ruim? Na realidade, eu tenho cobrado imensamente o povo de Itapinas para que se una cada vez mais, para que isso aconteça com mais frequência. Eu não digo a reeleição, eu digo a união e o povo comece a entender que se não se preparar
para encontrar o representante digno. Problemas que virão com o futuro, eles se acumularão com os que nós já temos lá, que não foram resolvidos. Para você ter uma ideia, é doloroso e polêmico falar, mas é o meu jeito. Eu pedi para falar o que viesse do meu coração. Eu encontro hoje ex-subprefeitos de Itapinas que passam do meu lado e não me olham na cara. Porque essa conduta é a que se espera realmente do eleitor, não é? Participação e, sobretudo, informação em relação ao mandato de um vereador, de um prefeito, para que possa fazer as cobranças adequadas. Muitas vezes, o eleitor ele desconhece qual é a função de um vereador e faz cobranças que não são as cobranças corretas. Mas a participação da sociedade ela é sempre recomendável num mandato, não é? Que é basicamente o que Itapinas, e a gente está falando de Itapinas, mas Nova América provavelmente também, embora não tenha um representante que resida lá em Nova América, mas talvez seja essa a particularidade dos distritos de uma maneira geral, estar próxima e cobrar a atuação dos seus representantes. E isso se acumula porque nós não temos subprefeitos também nos distritos de Itapinas e nem de Nova América. Se a união que a gente tenta fazer com que o povo de Itapinas tenha e o de Nova América também conseguisse, os dois distritos mandariam 5 vereadores para cá. Mesmo com a abstinência, Flávio. Aí não está contado nessa lista os votos que vêm para Itápolis, que todos os anos passam de 500. Que são os vereadores daqui da cidade que vão lá e conseguem trazer um bom número de votos. Nessa eleição de 2020 chegou a 700, vindo para vereadores de Itápolis. Vereador com 45, 25, 35, vários vereadores teve 35 votos lá, e é bastante. Muito bem, nessa nossa entrevista, nós vamos tratar dos posicionamentos do vereador David, das proposições do vereador David, e você encontra tudo isso no nosso site oficial, que é o itapolis.sp.leg.br, ou procure diretamente no Google Câmara Itápolis, Câmara Municipal de Itápolis. David, entre os seus posicionamentos aqui no plenário, nós tivemos um que eu achei muito curioso e gostaria de destacar aqui, que foi em relação à Fiber Citrus. Foi uma tentativa de trazer um núcleo industrial na antiga escola agrícola, na área da escola agrícola. 9 dos 20 alqueires seriam destinados à Fiber Citrus, foram aprovados, mas não com o seu voto favorável. Depois, todo mundo sabe que o projeto foi frustrado, não deu certo, a empresa não veio para Itápolis, mas teve o seu voto contrário, e na ocasião, a razão do seu voto contrário era de que a empresa deveria se instalar mais próxima dos distritos, por conveniência também da empresa. E a interpretação que eu faço, e depois você me corrija se eu estiver errado, é de que a tua intenção, apesar de estarmos discutindo um tema específico da Fiber Citrus, é de que a prefeitura deveria criar políticas para levar o chão de fábrica para os distritos, ou seja, alterar a lei do PRODEI, ampliar os incentivos para o desenvolvimento industrial de Itapinas e Nova América. É isso? Estou certo na minha interpretação? Perfeito. Talvez agora eu vou ter a oportunidade de me explicar, embora algum tempo já passou, e as pessoas até se esqueceram do assunto, porque o assunto ele ventila um pouco, depois ele acaba sumindo por si só. Até você mesmo muitas vezes me explica isso. Eu nunca fui contra a vinda da empresa para Itápolis, que fique claro isso. Supostamente 200 empregos, 240, mais 40 parece que eles trariam de especialistas na área deles que teriam que ser importados ou trazidos para Itápolis. Vamos lá. Desses 200 eu também nunca acreditei que daria 200. Vamos pegar 150 que seja. Eu seria contra uma geração de empregos de uma complexidade dessa. Não sou louco, pelo contrário. E faturamento também, que era altíssimo. Claro, emprego é o que o povo precisa. Educação e saúde vem logo, talvez adiante ou ao lado. O que eu, no primeiro momento, ao ser chamado na prefeitura, para ser explicado, em particular com membros do executivo, olha, está indo um projeto para a Câmara, eu preciso que você ajude esse projeto. Eu falei, qual é o projeto? Vai se instalar uma empresa lá na escola agrícola, assim, assim, assado. Ele falei, ótimo, está vindo uma empresa nova para Itápolis? Está. Você vai ajudar a gente? Eu falei, não. Eu falei, na cara deles lá. Quando eu fui chamado, eu falei, não vou ajudar. Por quê? Porque lá não é local de empresa se instalar. Eu
Falou, mas nós não temos outro local. Foi levado em Itapinas, foi andado em Itápolis, foi andado na Tarquínio, foi até proposto a comprar a Cutralha ali perto dos guardas. Falei, ótimo local. Ou barganhar, sei lá o quê, tudo bem. Falei, lá naquele local não tem meu apoio e não adianta tocar no assunto, porque eu não vou ajudar. Porque nenhuma empresa vai querer se instalar lá. Nenhuma. Eu vou tentar encontrar uma área em Itapinas. Se você encontrar a área em Itapinas, a gente consegue. E eu encontrei, você mesmo sabe. Eu encontrei 9 alqueires em Itapinas com o mesmo valor, tanto venal como de mercado, pelaquela área lá. E aí em si não dava mais tempo, aquele monte de burocracia, que não consegui, dizer que eu cheguei atrasado. E eu tinha certeza de que naquele local não se instalaria nenhuma empresa. No entanto, foi o que aconteceu. Passou a aprovação da Câmara, eu não dei o voto junto com outro vereador, e aí o que aconteceu? A empresa por si só não aceitou a doação que foi dada para esses 9 alqueires. Eu nunca vi isso, só que eu temia e sabia que por N motivos, localidade, aquela estrada na frente para fazer um acesso, aquele sal da Triângulo do Sol, serviço de atendimento ao usuário, eu já vi no começo, isso aqui não vai ser um monte de... A linha de gás que não estava lá, e toda a fábrica precisa ou de lenha ou de duto de gás. E não adianta vir falar que é mais barato lenha, não é mais barato. Então, enfim, na hora eu vi, gente, tem um local em Itapinas, encontramos, vamos para Itapinas. E o motivo principal de todos eles são, qual empresa está nos distritos? Qual é a fonte de geração de empregos para os distritos? Falem, qual? 2 costuras, uma em Itapinas para 28 mulheres e uma em Nova América. Nova América tem uma fábrica de pijamas e de roupas de banho, acho que se eu não estiver equivocado. Aí tem a usina Nardini, a usina Colombo em Itapinas. E aí o restante do povo ou vem para Itápolis trabalhar, ou trabalha nos barracões de fruta, que são a fonte de renda principal. Então, seria a hora, e eu não imaginava que viria tão cedo, no início do mandato, uma oportunidade tão boa. Eu gostaria de abrir mais o coração aqui, mas eu vou enxugar bem o assunto, porque ele ainda me traz bastante tristeza. Principalmente quando o produtor rural foi na minha casa. Ele falou, vereador, vocês não aceitam fazer uma barganha da área? Eu falei, mas qual área tua? Ele falou, essa aqui, ó. Não acreditei. Com a linha de gás passando dentro. Lembra que eu te liguei? Naquele dia, numa quinta-feira, te liguei, Flávio, encontrei uma área excelente. Depois comecei a ligar para todos os vereadores, chamei o companheiro de Itapinas lá comigo, para participar do assunto, explicar para ele, olha, vamos junto nessa. Para depois tudo ir embora assim, com tanta rapidez. Enfim, foi um pesadelo. Em forma de proposições, tem uma matéria sua que está sendo elaborada, que trata de algumas alterações na lei do PRODEI para incentivar. A lei do PRODEI é aquela que concede os incentivos para o desenvolvimento industrial. Prestem atenção nessas explicações, moradores dos distritos, que ele está fazendo, é importante. Por exemplo, a escritura definitiva, depois da sessão inicial, são 10 anos, e a tua proposta é diminuir esse prazo para 5 anos, caso a indústria se instale nos distritos. Isenção tributária, principalmente do IPTU, é de 10 anos, você está propondo 15 anos para os distritos, e algumas situações que melhorariam para incentivar o chão de fábrica nos distritos. Então, nas próximas sessões, provavelmente essa matéria vai ser apresentada em forma de indicação, essa proposta, e depois, naturalmente, levada ao conhecimento do prefeito de uma maneira direta da sua parte, creio eu. Exatamente. O que nós podemos, como vereador representante dos distritos, incentivar para que pelo menos uma fábrica, uma empresa em cada um dos distritos exista, a gente está tentando fazer. Eu até propus já fazermos uma barganha da terra, de 9 alqueires da escola agrícola, para esses 9 em Itapinas, para que quando essa bendita, abençoada empresa tiver interesse em chegar, nós já tivéssemos a oportunidade de oferecer, olha, vocês precisam de quanto? Supostamente essa Fiber Seeds em Taquaritinga pegou 1/3 da terra que pegaria nossa. Outra coisa que já me deixou bastante preocupado, porque aqui tinha que ser 9, lá é 3.
Agora, você está pedindo também para a prefeitura comprar área nos distritos Ou trocar. para fazer distrito industrial. De deixar lá pronto. Parcelar o solo. Agora, a prefeitura tem caixa para isso? Eu acredito que se não tem caixa, pelo menos para barganhar, tem. Porque os valores são iguais, ninguém tira nada de ninguém, o produtor que está oferecendo a dele não perde, e a prefeitura, que é a minha interessada, da qual eu sou representante, também não perde. Se nós pudéssemos ganhar, seria ótimo. Mas eu prezo por sempre coisas justas, que entre as partes saiam ganhando. Mas parece que não há muito como fazer isso, precisaria esperar vir primeiro, mas seria excelente que nós já tivéssemos no distrito de Itapinas, por exemplo, não precisaria talvez ser 9, 5 alqueires. Tivesse ali, esses 5 alqueires aqui serão para 3 empresas de 1,7 cada um. 1,7 alqueires para cada um. Aqui tem espaço para vir 3 empresas. A gente deixa essa terra lá, faz isso. Por exemplo, Flávio, o assunto fica longo porque ele é gostoso de destrinchá-lo. Nós temos espaço para 90 casas populares compradas em 2006 que estão lá até hoje. Foi o Major que comprou. Qual o mal disso? O espaço está lá. Quando saiu o bendito tratamento de esgoto, a prefeitura fazer as ruas, esquadrinhar e liberar para construção, via CDHU, via Minha Casa Minha Vida, via sei lá qual tipo de projeto que vai ser enquadrado lá em Itapinas. Não importa, o que importa é que faça, vai ser resolvido. Agora são 16 anos de a compra de uma terra, que ela não desvalorizou, não atrapalhou, foi instalada a unidade básica nova de saúde de Itapinas lá nesse local, cabem ainda 90 casas lá praticamente, por que não ter? Mas tudo é muito difícil, mas a gente segue lutando. David, eu quero entrar num outro assunto, você vai até me permitir revelar alguns assuntos que acontecem aqui nos bastidores. Recentemente, nós tivemos uma conversa nesse mesmo plenário onde nós estamos gravando o nosso Podcâmara, que é a sala das sessões Dr. Emílio Salim Haddad. Foi uma reunião e o prefeito estava presente e eu até acompanhei a conversa, que foi até uma conversa emotiva que você teve com o prefeito. Você tem autorização para falar que foi a conversa que escorreram lágrimas dos meus olhos, é essa que você está dizendo, né? Eu não ia chegar a não, esse detalhamento, mas já que você disse, está dito. Sim, é a conversa que... Isso tudo para pedir que uma ambulância ficasse lá no distrito à disposição dos munícipes que residem em Itapinas. Dê-nos informações atualizadas. O seu pedido aqui tão contundente foi atendido? A ambulância está trabalhando em Itapinas? Nós não estamos sem atendimento de ambulância no momento, hoje, nesta data, mas nós ainda seguimos com o modelo herdado por essa administração, da qual eu já provo por A mais B para a secretária, para o prefeito, já provei para o vice, ele entendeu. Talvez o que mais entendeu foi o vice, Rodolfo, que não funciona e não tem funcionado. Mas quem governa é o prefeito. Então precisaria ele entender, ele já sabe. Nós vamos falar no decorrer aí da nossa oportunidade sobre a conquista da nova ambulância, da conquista da van para a saúde que chegou dia 21 de dezembro, enfim. Do jeito que está, não funciona. Mas o teu pedido não teve êxito. Não foi resolvido. Não foi porque os veículos ainda continuavam com problemas, estavam resolvendo. A ambulância que Itapinas tinha de Itapinas estava com problemas e foi para a oficina, ficou muito tempo para arrumar. Ela retornou, está retornando. Nova América não tem um veículo oficial. Então explica para quem não sabe como é que é o atendimento de ambulância nos distritos. Se alguém passar mal, por exemplo, tem que chamar a ambulância de Itápolis, é isso? Suponhamos que nós dois aqui estamos em Itapinas gravando na minha casa esse Podcâmara. Eu, você e o Cleiton. E um de nós 3 passamos mal e não dá para pôr no carro e ir correndo. Porque é um caso de ir deitado, por exemplo, ou um caso de que nós não estamos com algum veículo. Enfim, e acontece muito isso. O marido está trabalhando, o carro está em casa, a esposa não dirige, o filho passa mal. Entendeu? O senhor de idade passa mal, precisa ir deitado na maca e o carro não tem maca. Como que funciona? A pessoa tem que pegar o telefone e ligar 3263-2929 e ter sorte. E ir insistindo. Eu
Às vezes consigo depois de 6, 7 minutos tentando. Quando eu não consigo, eu ligo no telefone particular das pessoas, por eu ter. Mas a gente está numa situação de urgência. Exato. Vamos supor, um de nós três está passando mal. E aí tem que ligar no 2929 e a ambulância vai ser contactada. Ela necessariamente não está em Itápolis. Ela pode estar em Nova América, ela pode estar com alguém na Santa Casa, ela pode estar em trânsito na estrada, o telefone não pega. É assim que funciona. Quando isso chega no 29 fala, peraí, passa o endereço e o número, o bairro, qual é? Distrito Itapinas? Sim. Qual é o bairro? Centro, Jardim Alvorada, Jardim Progresso. Tá, tudo bem. Nós vamos comunicar. Passa 5, passa 10, passa 15, às vezes meia hora ela chega, às vezes 1 hora. Se a pessoa der sorte, e o povo de Itapinas que vai estar assistindo, vai poder escrever no comentário, é assim mesmo. Se ela estiver em Itapinas lá, chega em 5 minutos na casa. Mas é a sorte. E na hora da urgência, da necessidade, pode se contar com a sorte? Nem pensar. Nem pensar. É aí que está. Qual era a minha proposição, a minha ideia? Não posso falar a minha ideia. A sugestão, a indicação do vereador é de que a ambulância estivesse no distrito de Itapinas, parada 24 horas, como era comigo. Porque você foi motorista de ambulância. Fui, de 2004 a 2007. Eu saí da prefeitura em janeiro de 2007. O ano de 2007 quase não trabalhei. Eu trabalhei 1 ano com o Juca e 3 anos com o Major e os outros 1 ano com o Juca e 3 com o Major. O último ano do mandato do Major eu não trabalhei. Eu pedi as contas e saí, eu pedi as contas. Eu era concursado. Trabalhávamos em 2 em Itapinas e 2 em Nova América. E no final de semana, um só. Um só. E aí, a ambulância ficava... Eu mesmo fazia questão de largar ela na praça. Eu largava ela na praça. Eu morava 1 quarteirão da praça. 2. Eu largava ela na praça. E eu pegava... E a pessoa sabia. Na época não tinha muito celular, mas o celular já existia. Era bem difícil. A pessoa sabia quem está com a ambulância. Era eu ou era outro motorista. Eu era à noite e ele de dia. E então, no plantão do final de semana, ela ficava na praça. A pessoa precisava, corria para a praça. Ó, cadê? Peraí, ele está em casa, ele está ali, ele está lá, está na mãe dele, está na avó dele, pronto. E eu falei para eles, larguemos o veículo em Itapinas e eu em Nova América, na UBS. Parar de estacionar na UBS. Agora, a ambulância de Itapinas leva diálise em Catanduva. Leva coleta de sangue para Santa Casa para o laboratório. Leva coisas para o almoxarifado, para a central das ambulâncias. O motorista de Itapinas compartilha com Nova América. O de Nova América compartilha com Itapinas. Acha que funciona assim? E as provas existem na prática, infelizmente. Um menino na escola passou mal, a ambulância demorou 1 hora. Ah, não era a casa da ambulância, era a SAMU. Escapamos. Era a SAMU. Foi o SAMU que demorou. Não foi a ambulância de Itapinas. E outros casos de ter que pessoas não esperarem e pedir para a vizinho, para parente vir com o carro correndo e levar. David, me ocorreu agora, você falou de diálise, você faz parte da comissão representativa que a Câmara compôs para atuar na Santa Casa. Então, o vereador David, o vereador Pirola e o vereador professor Antônio. E um dos anúncios que recentemente eu ouvi em seus discursos na tribuna foi do início do funcionamento do centro de diálise da Santa Casa. Sim. Já está funcionando? Como é que estão as coisas? Na realidade, nós não tivemos autorização para trazer as fotos e nenhum vídeo delas funcionando. Por ser dentro da UTI, e vai mostrar pessoas. Então, ele fala, não vai filmar ainda, não vai fazer nada disso, não vai funcionar assim, vai ficar ruim até. E é verdade, a gente tentou preservar. Mas eu, junto a outro vereador, que faz parte da comissão, tivemos pessoalmente lá dentro da UTI, vimos pessoalmente as 2 máquinas de diálise, estivemos lá e assistimos realmente as instalações dela para cada leito de UTI, pois a máquina ela é móvel, então não é o paciente que vai até a sala, é a máquina que vai até o paciente. É porque é preciso diferenciar, não é o procedimento de hemodiálise, exato, é um procedimento apenas de diálise que pode ser feito, então, dentro da própria Santa Casa e até nos quartos, não somente na UTI. Na realidade, eu não sei se todos os quartos vai poder ser feito, eu acho que não. Provavelmente alguns quartos que já tem o preparo para receber. Na realidade, o problema maior da máquina é a sua destinação.
depois de ser feito o procedimento no paciente, não se pode jogar aquele líquido que a máquina usa para trabalhar o paciente. Em qualquer lugar tem que ter uma eliminação adequada. Mas está funcionando, isso já está é uma funcionando, a máquina boa foi notícia. já testada. Até a ocasião que eu fui, tem alguns dias que eu fui lá, eu fazia questão de ver, assim como fiz questão de ver a nova usina. TAPS conta com 2, elas trabalham alternadas. Também fiz questão de ir na Santa Casa e almoçar, tomar nota, porque eu, junto com os barracões de Itapinas, eles fornecem alimentos para a Santa Casa, com bastante... Pagou o almoço. Paguei, você vai fazer o relatório. O outro vereador deixou o relatório, e no relatório tem o valor e a nota do pagamento meu e do outro vereador, para que a gente continue andando com a cabeça em pé. O almoço é maravilhoso, enfim, a gente fica triste quando acontecem situações que envolvem o nome da Santa Casa, mas toda vez que a gente vai lá, eles não sabem que a gente vai de surpresa, faz perguntas clássicas e direcionadas a questionamentos pontuais que o povo tem, e eles mostram, respondem. Então, eu não vou entrar nesse mérito, mas fica até difícil de entender como existem tantas denúncias, quando você vai lá parece que é tudo muito bem escondido, você não percebe nada. Ou então a gente é cético demais para ver. Pois é, e eu vi uma postagem nas redes sociais, creio que no Facebook, sobre a satisfação das pessoas que foram atendidas na Santa Casa. E a esmagadora maioria era de pessoas muito satisfeitas. Claro que acontece uma intercorrência ou outra, mas a maioria, e uma maioria substancial, de pessoas muito satisfeitas com o atendimento, sobretudo o atendimento lá no PA de urgência e emergência. Na realidade, uma das minhas cobranças e pedidos e súplicas é para que o atendimento do PA seja mais rápido. Não tem necessidade de ter 10 pacientes ali e demorar 1 hora para atender cada um deles. Se a pessoa está lá... Mas aqui tem um critério lá de urgência, não é necessariamente o critério de chegada. Exatamente, né? Mas o quanto mais podia fazer? Seria como no meu trabalho. Eu tento, no meu trabalho, resolver tudo que eu posso o máximo possível. Porque se começar a acumular, daqui a pouco chegou no final do mandato e não conseguiu fazer nada. Eu uso uma expressão: precisamos aprender a trabalhar no verde. Não no amarelo e muito menos no vermelho. E às vezes a gente fica triste que os problemas que envolvem escândalos e reclamações na Santa Casa demora no PA. Satisfação existe, eu também vi, é importante a pessoa se sentir satisfeita, bem atendida. Mas é também importante que a gente entenda, se tem 10 na fila para atender, vamos acelerar. Vamos tentar zerar esses 10, não esperar que junte 20. David, a gente prolongou um pouquinho a nossa pauta, mas tem 2 assuntos aqui que eu não gostaria de deixar de lado. Os 2 últimos. Os 2 últimos. Exato. Mas o último vai ser as viagens que você tem feito, Sim. Aliás, antes do mandato, de iniciar o mandato. Exato. Agora, eu gostaria de tratar daquele assunto da abertura dos acostamentos da vicinal que liga Itápolis a Tapinas, a vicinal Antônio Colete, que você participou de maneira ativa, e nós tivemos na última sessão de Câmara, na sessão desta semana, uma convocação do secretário municipal, o Adão Mensato, para prestar informações a respeito da destinação dos 750 caminhões de terra. Então, eu queria que você explicasse dos rejeitos, que você tratasse desse assunto conosco aqui no Pod Câmara. O que é que aconteceu ali? Na realidade, as explicações não devem ser dadas por mim. Por quê? Porque eu, quando quero explicações, eu vou atrás de saber. E eu fui. Porque eu estive lá por 2 motivos. Você pode me corrigir e interromper a hora que você quiser. O primeiro, envolve o distrito de Itapinas, é do meu interesse. E o segundo, eu sou um dos 9 fiscais do município. Eu sou um dos 9. Então, quando eu tive dúvida, quando eu tinha preocupação, que eu tinha muitas, eu fui lá. Falei, eu vou participar ativamente disso. Como? Eu vou olhar tudo. Então, quem vai ter que se explicar agora, que é a convocação, até eu votei favorável, é o secretário. Porque as explicações das pessoas que foram direcionadas à minha pessoa, eu tenho certeza que elas eu expliquei a todos. Poderia até citar nomes. Vários me ligaram, vários quiseram ouvir-me, e eles ouviram e eu perguntei, você tem mais alguma dúvida? Você tem mais alguma preocupação? Não, você foi esclarecedor. Obrigado. Por quê? Porque realmente eu vi as coisas, então eu fui acompanhar, porque eu sou fiscal. Então agora o secretário vem,
ele explica, e eu espero que ele sane as dúvidas dos que têm, porque os que vieram com dúvidas, foram corajosos, me ligaram, ou vieram conversar comigo, estas eu consegui esclarecer, mas não é de mim que eles querem ouvir, eles querem ouvir do secretário, então o secretário deve vir, ele vai ter que se explicar, por quê? A obra não foi feita pelo vereador David, e muito menos pela Câmara Municipal, correto? A obra foi feita pelos serviços públicos e pelo Executivo. Que é quem tem competência para fazer. Exatamente. Né? O Legislativo não tem essas competências. Agora, querer arrolar a mim coisas das quais eu não tenho competência para fazer, é um tanto pretensioso. Uma outra coisa também é Itápolis. Eu não vou me desgastar com isso, porque realmente é o secretário que fez a obra, é os serviços públicos que fez a obra. Tinha dinheiro público envolvido, o que eu fiz? No meu distrito, onde eu moro, resido, sou vereador atuante, é o meu colégio eleitoral. Interessa a vida da minha família, que a gente tem que vir por essa estrada no mínimo 5 vezes por semana. Meu filho estuda em Itápolis, tem que usar a estrada. As vans da escola, as professoras vão para a escola. Para a gente esclarecer, foi a abertura de acostamento na vicinal Antônio Colete, que não dispunha dos acostamentos, e em um determinado momento, numa curva, numa das muitas curvas que tem a vicinal, então teve que desbarrancar uma área que estava além da faixa de domínio, uma área particular, estava na faixa de domínio. Ela estava na faixa de domínio e era do produtor, era dele. As duas áreas que foram, eram deles. Só foi feito porque eles autorizaram. Mas quem vai explicar isso vai ser o Adão. Mas o acostamento foi aberto porque a estrada futuramente vai receber a pavimentação. E você não pode fazer, depois da pavimentação, a abertura do acostamento. O que o Flávio está dizendo é uma questão de lógica. Vai mexer na estrada depois que foi arrumada? Para estragar tudo o serviço feito. Foi onde eu indiquei para a prefeitura. Vocês fazem agora ou não vão poder fazer. Porque depois que for feito 4 centímetros de recap, vocês vão fazer o quê? E o recap também foi ganho. Pela súplica pedido, junto a uma dessas 14 viagens feitas até São Paulo. A respeito das viagens, David, eu me recordo que, posso estar errado, mas acho que na segunda-feira, logo depois do resultado das eleições, portanto, vocês não tinham assumido ainda o mandato, o David já estava aqui na Câmara Municipal entrando em contato com alguns deputados, até interagiu com vereadores do mandato anterior, me recordo. Muito bem. Tinha aqui o ex-vereador Alex na mesma sala, você estava presente, acho que o professor Antônio no outro mandato. Exato. E então o vereador David já mantinha um relacionamento com a Câmara passada, e eu percebia também que com deputados já interagindo, mesmo já sem assumir o mandato. Isso demonstra uma certa ansiedade da sua parte também. Na realidade, não vamos dizer ansiedade. Eu temia pela segunda onda de Covid, que talvez foi a mais forte. Abril, maio e junho de 2021 foi o ano os meses que nós sofremos muito. Foi o maior número de mortes e percas no município, chegando a mais de 1.000 casos, na época, positivados ao mesmo tempo, simultâneo, nesses 3 meses. Então eu deduzi que eles iam fechar as portas de tudo, porque já havia visto a cena em 2020, com a primeira onda. Então, em novembro, quando a gente foi eleito, eu estive aqui e vocês me direcionaram como já poderia fazer. Eu não poderia levar ofícios oficiais, porque eu ainda não era vereador eleito, mas não empossado. Mas mesmo assim, eu me aproximei de 2 deputados, um do partido e o outro da minha religião, que é a deputada Damares Moura e o delegado Olim. Me aproximei dos 2. E no mês de dezembro de 2020, faltando um mês para nós virarmos o ano e recebermos a integração e depois o empossamento, eu fiz 3 viagens a São Paulo, é exatamente isso. Com os meus custos, que eu não podia pegar o carro da Câmara, que eu ainda não tinha direito, na verdade, nem os recursos da Câmara, você mesmo me explicou tudo, fez para mim os pedidos, e destes pedidos era por essas benditas ambulâncias. Era uma mamografia, eu me recordo, era pela infraestrutura do distrito de Itapinas, era por castramóvel, foi feito um mutirão de castramóvel, até vagas foram perdidas que não foram preenchidas, foram feitos 2 mutirões, um para gatas e um para cachorras, e felinos e caninos. E então, não foi pela deputada, não foi por mim, mas a gente conseguiu de uma maneira geral. Então,
Ao longo desses 1 ano e 5 meses como vereador, foram 14 viagens, 2 esse ano e 12, menos 3, 9 o ano passado e 3 em 2020. No Palácio também ou só na Assembleia? 5 no Palácio. É no Palácio dos Bandeirantes onde eu tenho e tive as maiores satisfações da minha vida. Foi lá que nós conseguimos alertar o secretário regional de desenvolvimento, o senhor Marco Vignoli, de que a IPS 020, Antônio Colete, não estava no programa Novas Vicinais, não. Novas Estradas, não estava. E ele mesmo certificou. Para você ter uma ideia, olha que interessante, Flávio. Eu estive em São Paulo essa semana. Você mesmo sabe, eu estive em São Paulo na quarta-feira. Oficializando a vinda de uma nova ambulância, que agora será do Distrito de Itapinas, que o prefeito ganhou de presente aqui na segunda-feira antes da sessão, e ele anunciou ao vivo aqui, que você estava na sua sala, não estava aqui na audiência, e o assessor ligou, eu coloquei o prefeito para falar como vai vir o dinheiro para comprar, vai vir o dinheiro para Itap vai comprar, que é mais rápido, o dinheiro vem carimbado para comprar a aquisição ou van ou ambulância, e o prefeito que anunciou, tinha umas 60 pessoas, foi uma alegria só aqui no plenário. E eu estava lá no Palácio, que eu fui nas 2 agendas do dia, no Palácio, e o assessor do, então, secretário de Serviços Regionais, o Marco, viu eu lá e perguntou, escuta, e a sua estrada, ela saiu? Primeira coisa que ele falou para mim, ele falou, ainda não saiu, mas a empresa está lá, já colocaram as placas? Já. E aí, já conhece? Já sei a empresa, já estiveram, começaram até um pouquinho do serviço, mas por causa desse reequilíbrio financeiro aí, estamos tendo um pouco de dificuldade. Ele falou, estão em todas as obras, é normal, ele falou. As empresas que ganharam as licitações estão pedindo reequilíbrio financeiro, porque o CAPES subiu muito, o valor está subindo dia a dia, então tenha calma que vai ser resolvido. Mas vai sair, fique tranquilo. Eu falei, nem pela troca de governador, com a renúncia do então governador, assumindo o vice, falou, não tem nada a ver, a verba já está com o DR, você pode ficar tranquilo. Foi a primeira pergunta que ele fez. E no dia que a gente, em maio de 2021, que estávamos lá, eu e o meu companheiro de Itapinas, ele olhou, fizemos uma folha grande que eu levei pronto aqui no Google, com a estrada delineada, os KMs, as marcas, uma coisa bem feita. Você pode dizer, eu prezo muito pelo capricho, para que a estrada saísse. E eu, na hora, falei, olha, vocês não colocaram, a Nésio Covid já tinha saído, a Dalto Grespo já tinha saído, uma entre o Quadro e Corupá parece que já tinha saído, faltava. A de Vila Botelho, que é a continuação dela até Washington, já tinha saído, pelo prefeito Guilherme Colombo de Santa Adélia, são 7,3 km, eu fiquei preocupado e valeu a pena. Enfim, eu vou terminar o assunto? Posso? O assunto. Eu lembro muito bem de coisas que foram ensinadas a mim na minha integração, em janeiro de 2021. A integração do vereador é semelhante a uma empresa. 2, 3 dias de teste, de treinos, para que na segunda-feira comece a trabalhar. O Flávio falou, lembrem-se sempre de que um vereador, ele precisa ter efetividade. Lembra? Efetividade. Não adianta ele não andar nenhuma vez no mandato, mas ele trazer recursos. O telefone vai, o e-mail vai, a solicitação vai por inúmero, PDF, mas também não adianta ele fazer 15, 20 viagens e não trazer nada. A efetividade é quem conta. Não andar e ser efetivo é importante, e andar e ser efetivo é ainda mais importante, porque envolve os gastos. Então eu posso dizer que em minhas 14 viagens, 3 feitas com os meus recursos e 11 feitas com recursos da Câmara, eu posso dizer que eu tenho efetividade, porque eu trouxe recursos e eu consigo identificá-los e apontá-los com a maior facilidade do mundo. Se alguém estivesse assistindo ou estivesse vendo, poderia olhar para mim que eu me sinto tranquilo, com referência até ao assunto da estrada de Itapinas. Eu estou tranquilíssimo, porque deito em 2 ou 3 respiradas, durmo. Muito bem, David, a gente tinha uma pauta longa, muitos assuntos para conversar, mas teremos outras oportunidades, Sim, certamente. Temos que falar das suas emendas impositivas, sim. Tem tanto assunto aí, todas as suas proposições. Quero te agradecer pela disponibilidade, por ter atendido o nosso convite. Esteja sempre presente. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Nós faremos o impossível para ver os 2 distritos
tendo o que é deles por direito. Deus abençoe você que nos deu essa credibilidade. Obrigado. E eu tinha mencionado, não vou deixar de falar, que por mim poderíamos ter feito ao vivo, mas a segunda rodada vai ser ao vivo, né, Flávio? É a nossa proposta. É a nossa proposta. O vereador David encara qualquer desafio. Estamos sempre à disposição. Eu não posso esquecer de agradecer a você que nos acompanhou nessas 9 oportunidades da primeira temporada. Nós vamos iniciar a segunda temporada com novidades. A sua audiência é sempre um sinal de prestígio a todos nós. Muito obrigado e até a semana que vem com mais um Pod Câmara. Curte e compartilha aí o podcast do vereador David na Câmara. Ajuda a divulgar, ajuda a levar o trabalho da gente que tem sido feito com muito amor e carinho. Um grande abraço. Valeu, Flávio. Valeu, muito obrigado e até o nosso próximo videocast.